Pessoal, vamos ao nosso giro pela política do dia 13 de outubro. Obrigado a todo mundo que vem assistir o nosso quadro aqui. Aqui a gente junta notícias de política de várias fontes e fala todas de uma vez só. A gente pode falar com mais tranquilidade, porque lá no YouTube é mais chatinho, né? Então eu agradeço a todo mundo que vem aqui assistir esse nosso quadro aqui no Rumble, no Odysee, no BitChute, onde for mais conveniente para você, né? Hoje vamos falar as notícias trazidas por Cronista Mirim, Gordelicioso e várias outras pessoas. Vamos falar sobre a pesquisa da Paraná Pesquisas. Finalmente chegou. Não foi tão boa quanto eu esperava, mas chegou. Bolsonaro, enfim, suspeita das fraudes certas. Ele está olhando no lugar certo. O Nicolas destruiu o Boulos na televisão, vamos falar sobre isso. E o Lula foi no Complexo do Alemão. Tem que tomar cuidado com isso. Muito mais notícias a gente vai falar aqui, né? Vamos começar com as pesquisas em si. O nosso agregador socialista aqui já até deu uma curvinha aqui um pouquinho aproximando com o GERP e o Paraná Pesquisas, mas ainda está muito longe para o meu gosto isso aqui. Já está no empate técnico, né? A Paraná Pesquisas, em votos válidos, colocou o Lula com 51,9% e o Bolsonaro com 48,1%. Como a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, está na margem, estão empatados tecnicamente, estão quase iguais. Lembrando que a Paraná Pesquisas, de fato, foi a que mais se aproximou do resultado no primeiro turno, mas mesmo eles erraram por 2 pontos percentuais. Então, se você botar 2 pontos a mais para o Bolsonaro, o que significa 2 pontos a menos para o Lula, pronto, Bolsonaro ganhou. Então não tem sufoco nenhum nisso daí. A Paraná Pesquisa, repara como é que ela fica muito mais razoável que aquelas outras pesquisas que a gente estava vendo. Ainda está dando Lula na frente, porém, mas já está com um empate técnico. Já é uma posição bastante razoável aí dentro do que a gente espera, né? Lembrando que no segundo turno, meu amigo, não tem essa não. Se tiver 50,01%, ganha, né? Não tem essa não. Quem tiver um voto a mais que o outro ganhou. Pode ser um voto a diferença. Isso só reforça a importância da gente correr atrás de tentar virar voto daqui para frente, falar com as pessoas, distribuir mensagens. Tem um monte de iniciativa legal por aí. O pessoal tem feito esses pequenos trechos escritos com argumentos pró-Bolsonaro, sem ser... É importante lembrar, gente, não sejam ofensivos, não chamem o Lula de ladrão e coisa e tal, assim, de cara, né? Apenas botem argumentos bons e coisa e tal, tentem convencer o máximo de pessoas. É a nossa tarefa daqui até o dia da eleição, até o dia 30, né? Saiu uma outra pesquisa também, que também colocou Lula e Bolsonaro empatado e também Lula na frente numericamente, né? Então esse foi o Instituto GERP. O Instituto GERP no primeiro turno deu Bolsonaro na frente, então ele errou no primeiro turno, mas ainda assim ficou mais perto do que vários outros institutos que estavam dando Lula lá na frente, lá com muitos % de votos e coisa e tal, né? Então lembrando que nesse caso, tanto do Paraná Pesquisas quanto do GERP, houve erros nesses institutos e no caso do Paraná Pesquisas foi um erro contra o Bolsonaro, né? E o motivo a gente sabe, aquilo que eu expliquei para vocês, a questão da ausência, da abstenção de votos. Pessoas que acabam não indo votar, acabam fazendo diferença em cada caso, né? O Eduardo Cunha está cravando que Bolsonaro vai ganhar a eleição com frente de 2 a 4 milhões de votos. Ou seja, é uma previsão ousada do Eduardo Cunha, porque Lula terminou o primeiro turno na frente por 6 milhões de votos, Bolsonaro terminaria agora com 2 a 4 milhões de votos na frente. É pouquinho voto, em termo eleitoral, 2 milhões de votos aqui no Brasil não é nada, né? Para campanha de presidente não é nada. Mas é aquele negócio, não importa, se tiver um voto a mais ele já ganha. Então no final das contas não tem essa. Estamos aqui com o Eduardo Cunha nesse tema. O Eduardo Cunha, que diga-se de passagem, não conseguiu se reeleger para a Câmara, né? Ficou realmente muito queimado com o PT. Só falta agora a gente mostrar para o Lula que ele também está queimado com os brasileiros. Vai ficar em segundo plano, não vai conseguir se reeleger. A gente tem tudo para isso, apesar das pesquisas estarem apontando o Lula na frente. É aquilo que eu falei para vocês, quando chega no dia da votação mesmo, o público que vota no Lula, que diz que vota no Lula na pesquisa, muitos deles não vão votar mesmo, acabam desistindo, é o pessoal menos interessado em política. Quem vai votar de verdade é o pessoal que vai votar em Bolsonaro. Então, só depende da gente, Bolsonaro, ganhar essa eleição, né? E agora, eu gostei disso daqui, o Bolsonaro quer que os eleitores dele fiquem nas sessões até o resultado da eleição.
O que ele está falando aqui? Ele está falando que o eleitor, ele está pedindo aos eleitores dele que quando chegarem na sessão para votar, fiquem ali até o fim da sessão, até fecharem as urnas. Por que isso? É um dos golpes que eu avisei para vocês que pode acontecer. É o que eu falo para vocês. Eu acho que a urna, não tem golpe na urna por um motivo muito simples. Ali é onde todo mundo olha, todo mundo presta atenção. É muito difícil você fazer algum golpe se está todo mundo prestando atenção naquele ponto específico. Então, eu não creio que tenha problema na urna. Foi um vídeo que eu fiz lá no Visão Libertária há algum tempo. Depois eu até apaguei esse vídeo, porque o TSE anda criticando tanto esse pessoal, que mesmo o fato de eu ter falado que eu não achava que era a urna o problema, poderia ser alvo aí da vingança do Xandão, sabe lá o que passa na cabeça dessas pessoas. O fato é, tem fraude em eleição? Sim, tem. A chance de uma fraude, porém, mudar uma eleição, principalmente para presidente, é muito pequena. As fraudes são tipicamente quantidades menores de votos. Muda para vereador? Muda. Já vi muito prefeito, muito vereador ser eleito na base da fraude por aí. Agora, que tipo de fraude que você tem? Uma delas eu já expliquei para vocês, é a questão do mesário que vota pelo eleitor. Como é que funciona isso? Se você tiver uma mesa que toda ela for do mesmo partido, for, por exemplo, todo mundo petista ou todo mundo bolsonarista, o pessoal pode ficar até o finalzinho. Se você for votar às 4h30 da tarde, você vai ver que não tem mais ninguém na sessão. E às 5 horas fecha a sessão, né? Então, assim, naquele finalzinho do dia ali, ficam os mesários ali na frente da sessão e não aparece mais ninguém. Se os mesários quiserem, eles vão lá e votam no nome de quem não foi votar. Tem um monte de gente que não foi votar, eles têm a lista de todas as pessoas que votam naquela sessão, eles vão lá, fazem uma assinatura qualquer, entram lá na cabine e eles mesmos votam. O que pode impedir isso? É a presença de fiscais ali, né? Existem fiscais eleitorais, as pessoas vão checar isso. Então, se tiver um fiscal, evidentemente, eles não conseguem fazer isso, né? Até os próprios mesários votam, existe essa cerimônia, né? No finalzinho do dia, eles votam, é lógico, eles têm o direito de votar, né? Eles são cidadãos eleitores também, então eles vão lá e votam o voto deles, até aí tudo bem, mas se não tiver ninguém checando isso, se não tiver ninguém para prestar atenção, e muitas vezes você tem sim sessões em que todo mundo é de petista ou todo mundo é bolsonarista, aí, meu amigo, o cara vai lá e vota em nome de quem ele quiser ali, bota um monte de voto ali na urna, né? Então o Bolsonaro está querendo evitar esse tipo de coisa. Por que tem essa estranheza, né? Porque, como eu falei para vocês, a abstenção no Nordeste foi muito baixa no primeiro turno. Isso é raro. Geralmente o Nordeste tem muita abstenção, porque é justamente o pessoal mais pobre, o pessoal que não tem dinheiro para pagar ônibus. Teve cidade que todo mundo quase votou, 90% de votação. É estranho isso, né? Como é que pode? As explicações que tem para isso é, deputado foi lá caçar o eleitor para forçar ele a votar, foi lá na casa do eleitor, deu dinheiro para o eleitor votar, aí, ou seja, o cara vai, né? Aí o cara vai, com muita força o cara vai. Outra alternativa é esse tipo de fraude, ficaram os mesários até o final. Ah, quem que não votou aqui? Tem esse monte de gente que não votou, sai votando no nome daquelas pessoas. Não tem como descobrir isso. Porque, no final das contas, né, é um voto como outro qualquer. Quem garante que a pessoa não chegou ali e não votou mesmo, né? É aquele negócio. O risco que os mesários correm é justamente eles começarem a votar no nome das pessoas, aí chegar a pessoa para votar e aí já votaram no nome dela, aí dá confusão, né? Mas isso daí acontece por engano também, pelo mesário escrever errado o nome, e no finalzinho do dia a chance da pessoa chegar ainda é muito pequena, né? Deu 5 horas, eles geralmente fazem isso no finalzinho do dia, lá 15 minutos para 6, os mesários vão lá e fazem isso, né? De novo, não é que em toda a sessão eles consigam fazer isso, mas em algumas sessões eles conseguem. Já reduz muito a abstenção nisso daí. Como a maior parte do pessoal que vai votar é funcionário... Desculpa, a maior parte do pessoal que vira mesário é funcionário público, porque quem é da iniciativa privada não gosta de ser mesário, né? Porque você tem a compensação é muito pequena. Para funcionário público é uma maravilha, são 3 dias que você compensa por aquele dia que você foi mesário. Então, muito funcionário público quer fazer isso. E, principalmente no Nordeste, o que você tem? Um monte de funcionários públicos petistas. Então você tem ali os mesários já todos macomunados que podem fazer esse tipo de coisa. Tem que ter fiscal para garantir no final. O que você vai fazer? Você vai chegar para votar perto do final da hora, né? Lógico, não fica muito, não deixa muito em cima da hora para não dá problema, mas chega lá umas 4h30, 4 horas da tarde, vota e fica ali, esperando a urna fechar, né? Quando der 5 horas, eles vão fazer o processo de votação do pessoal da mesa, isso daí tá certo, os mesários têm o direito de votar, os secretários e coisa e tal, cada um vota o seu e pronto, e depois tem que fechar a urna
porque acabou o horário, né? Então, isso aqui o Bolsonaro está pedindo. Finalmente, ele está prestando atenção em problemas reais, não nos problemas imaginários lá da urna, né? Bom, outra coisa que é um problema real que eu espero que a polícia esteja mesmo correndo atrás disso, né? Encontraram mais de 2,5 milhões de reais em dinheiro vivo no porta-mala de um carro, notas de 100 em caixas de papelão, e a ideia é justamente, era a gente saindo de Brasília, indo para o Pará, levando esse negócio todo em dinheiro vivo, e a suspeita da polícia é que era para compra de votos. É o que eu estou falando para vocês. Compra de voto existe muito, principalmente no Nordeste e no Norte, em lugares pobres, porque tipicamente voto de gente rica custa caro, né? Voto de gente pobre é mais baratinho. Então os caras compram votos. Olha só, se tem notas de 100 reais aqui, isso aqui está fazendo quase que 200 mil votos. É muito voto nisso daqui. E não tem garantia nenhuma que isso daí não seja apenas um dos carros fazendo isso, né? Pode ter muito mais gente fazendo esse tipo de coisa de compra de votos por aí, né? Já tudo separadinho, em nota de 100, olha que coisa, né? Realmente é algo que dá para pensar. Tomara que a polícia consiga pegar esse dinheiro desse pessoal o máximo possível, porque isso daqui já são 200 mil votos a menos para alguém. Alguém ia ter 200 mil votos aí a mais, não vai ter porque a polícia pegou isso daí antes de chegar na frente lá, no lugar que eles iam fazer a compra, né? E estava indo para o Pará. Por que no Pará? Porque, como eu falei, eles tendem a fazer isso em lugares pobres, em lugares que as pessoas se vendem por valor baixo, né? Eu acho 100 reais até caro, tá? Eu imagino que eles ainda iriam trocar essas notas, porque no interior eu compro voto com 10 real, 20 real, mas 100 reais parece um valor razoável, dá para comprar bastante voto com isso daí ainda, né? E aquele negócio, o PT não para de injetar dinheiro na campanha do Lula. Onde está indo esse dinheiro todo da campanha do Lula, né? Pois é, mais 34 milhões. A campanha do Lula é absolutamente muito mais rica que a de Bolsonaro. Para onde está indo esse dinheiro? Ah, está impulsionando coisa, tá? Pois é, mas será que está mesmo? Será que não está indo muita coisa disso daí justamente para abastecer esses esquemas de compra de voto? Porque é aquilo que eu falei para vocês, no primeiro turno, o Lula tinha uma vantagem, que eram os deputados estaduais e federais. O pessoal também faz esse esquema de compra de voto e aí bota também o número do Lula ali, para, né, ajudar o Lula. Agora, no segundo turno, não tem isso. Deputados já foram eleitos ou não foram eleitos e agora não tem mais nada com isso. Agora é só governador e presidente. Nos estados que tem campanha de governador, ainda tem a grana do governador ainda, mas na maior parte dos estados agora é só para presidente mesmo. Então, para onde é que estão indo esses 34 milhões? Né? Já dá aí uns 340 mil votos aí para o Lula, um bocado de voto para ajudar ele, né, nessa campanha aí. Né? Por outro lado, o Bolsonaro está com uma campanha de pobre. Segundo os aliados do presidente, as doações são poucas e apenas 40% das do Lula. Só que o que eles esquecem de falar aqui, que o Lula tem muito mais dinheiro do que o Bolsonaro, não por questão de doação. O Lula tem muito mais dinheiro por questão de fundão eleitoral, né? O Bolsonaro, como ele ficou restrito ao PL, ele não pode usar a grana de outros partidos para presidente, do PP, republicanos e outros partidos que vieram com ele. O Lula usa a grana do PT, que é realmente maior nesse caso, né? Por isso que o Lula tem mais dinheiro, por causa do fundão eleitoral. No final das contas, os deputados acabaram dando essa ajuda ao Lula com esse fundão absurdo, né? Bom, no Espírito Santo parece que o problema não está bom para o Lula não, hein? Porque os dois candidatos lá, embora um deles, o Casagrande, seja em tese apoiado pelo Lula, seja até do partido do Alckmin, né? Renato Casagrande é do PSB, ele está concorrendo com o Manato, que é do PL, só que o que acontece? Ele está evitando usar o nome do Lula, porque justamente sabe que perderia votos lá no Espírito Santo. Ou seja, está arriscado ele perder e o Lula perder também no Espírito Santo, porque tem muito bolsonarista lá, felizmente. Pessoal do Espírito Santo totalmente acordado nessa eleição, né? Bom, muito curioso essa briga do Boulos com o Nicolas, foi muito engraçado a resposta do Nicolas, chamando o Boulos de sem teto com o jatinho, isso é muito bacana, eu gostei de ver o Nicolas nessa daí, não está afetado em nada, o Boulos ficou realmente sem saber o que responder, né? Chamou o Nicolas de cabeça oca. Pô, que
Que é isso, quinta série, o Boulos? Porra, você realmente é um sem-teto com jatinho, né? Dinheiro pra caramba. Aliás, não sei se vocês sabem, o pai do Boulos é multimilionário, tem dinheiro pra caramba, né? Enfim, o Estadão está dizendo aqui que o Lula precisa ser mais radical, não menos radical. E aí estão dizendo aqui que não, que o pessoal da campanha está querendo defender um Lula mais light, coisa e tal. Não, ele tem que ser mais radical ainda, coisa e tal. Olha só, esse pessoal aqui é o que eu estou falando para vocês. O Lula está se segurando agora na campanha porque ele sabe que ele só ganha se ele ficar ali no centro, se ele ficar light nessa história. Mas depois de ganhar a eleição, meu amigo, pode se preparar. Se o Lula for eleito, eu não acho que ele vai ser, mas se ele for eleito, meu amigo, se prepara. A gente vai ver o Lula mais radical do que a gente viu em muito tempo. Bom, e para você ter uma ideia nisso, a campanha do Lula está entregando o Facebook para o Janones. Olha que coisa, hein? O Janones tem feito muita interação lá no Facebook, eles estão com dinheiro também para isso, né? Estão botando grana nessa campanha do Lula. É aquilo que eu falei para vocês, eu acho que é besteira no final das contas. O pessoal tem visto algumas pessoas dizendo assim, não, mas caramba, tem muita gente falando do Lula na rede social, só falam do Lula na rede social, olha só que coisa perigosa. Em 2018 era só Bolsonaro que eles falavam e coisa e tal. A maior parte das pessoas que fala isso, você sabe, são infiltrados querendo desanimar a pessoa que está na rede bolsonarista, né? Mas mesmo que você considere o contrário, como eu falei, que realmente tem muita informação girando em torno do Lula, é o que eu expliquei ontem da questão do janonismo cultural, né? Realmente, o cara está jogando um monte de coisa, aí o pessoal fica discutindo esses assuntos e acaba falando do nome do Lula. Isso não é bom. Mas na prática isso não muda muita coisa, porque a grande diferença, o que realmente faz a esquerda sofrer, não são as fake news. Não é a mentira que faz diferença, o que faz diferença é a verdade. O que o pessoal fica chateado, lógico, a imprensa tradicional, os esquerdistas falam muito das fake news da direita e coisa e tal, mas fake news de verdade não afeta ninguém. Quem afeta são as verdades é que realmente fazem diferença no final das contas, né? Uma outra coisa que vai ser importante, certamente, agora nessa reta final, é justamente os debates. Vão ser 2 debates já confirmados, pode ser que tenha um terceiro, mas em princípio são 2 debates confirmados e vamos ver como é que vai ser a performance dos candidatos nesses debates, né? O Lula está dizendo que não vai baixar o nível, não sei o que lá, não vai fazer jogo rasteiro e coisa e tal. Pode ficar tranquilo, Lula, todo mundo vai lembrar que você é um ladrão. Isso não é jogo rasteiro, isso não é jogo baixo, isso é só falar a verdade. Eu sei que a verdade dói em você. O Novo está articulando uma possível fusão com outro partido, hein? Olha que coisa, isso é uma informação importante, porque o Novo não conseguiu eleger deputados para fazer a cláusula de barreira, muito provavelmente vai precisar se unir a outro partido para se manter nesse período, né? É uma coisa curiosa, porque atravessar os próximos 4 anos, como ele disse, para chegar em 2026 e quem sabe lá tenha abandonado essa coisa de ficar contra Bolsonaro e tenha resolvido virar um partido de gente grande e consiga eleger de fato alguns deputados, né? Então, já estão articulando fusão do Novo com outro partido. Eu fico me perguntando, que outro partido? O Patriotas? O PTB? Caramba, que outro partido que eles vão arrumar? Bom, o PT está com um alerta por conta do aumento da rejeição ao Lula. O que está acontecendo é aquilo que a gente falou. À medida que está se chegando ao final dessa eleição, cada vez mais, ainda mais agora no segundo turno, todo mundo vai lembrar quem é Lula, né? É aquilo que a gente falou no vídeo de ontem e eu repito de novo. Lembra? Você ficou chateado do STF ter soltado Lula? Você tá puto que o STF soltou um cara que todo mundo sabe que é criminoso? Soltou porque é amiguinho deles? Então, a sua oportunidade de condenar Lula é agora. Nessa eleição você pode votar no Bolsonaro e você vai estar dizendo que você é contra o Lula, que o Lula tem que continuar fora da política. Não basta o TSE, os juízes amigos do Lula, tirarem ele da roubada. O povo brasileiro não vai deixar ele voltar. Então, a rejeição do Lula está aumentando, a de Bolsonaro está caindo, a gente já teve, antes chegou aqui, ó, chegou a um determinado ponto, a rejeição do Lula era apenas de 33%, subiu para 35%, 38%, 40%, está em 42%. A de Bolsonaro estava acima de 50%, já caiu para 48%. E lembra, isso aqui a gente está falando ainda de números do IPEC. Ou seja, o IPEC se bota uns 14 pontos mais favorável para o Bolsonaro, aí para você ter uma noção. Então, certamente, a situação do Lula está preocupante. Aí, o que ele está falando? Ele está querendo o Luciano Huck apoiando ele, vai conseguir, o Luciano Huck vai certamente apoiar o Lula.
O Romário falou que não. O Romário falou que apesar... Ele ficou chateado com o Bolsonaro, porque disse que Bolsonaro acabou apoiando o Daniel Silveira na eleição aqui para o Rio, coisa e tal. Eu não vi isso não, na verdade o Bolsonaro falou que apoiava os dois e coisa e tal. Mas Romário falou que vai ficar do lado de Bolsonaro, decretou voto no Bolsonaro. Eu tenho certo medo, tá? Eu falo para vocês, eu não gosto muito do Romário não, mas... Vamos ver o que vai acontecer. O fato é que o Lula, neste momento, está sonhando com isso. Acho que não consegue, não. Mas está sonhando com esse tipo de coisa, né? E outra coisa que o Lula fez uma carreata, um passeio ali na Complexo do Alemão. Complexo do Alemão é um conjunto de favelas que tem aqui no Rio. Fica aqui perto de Bom Sucesso e coisa e tal, Ramos, Olaria. A Avenida Brasil, ela passa por aqui e passa bem aqui, perto da coisa aqui. Esse complexo fica mais para cá. É um lugar dominado pelo Comando Vermelho, então existem muitos traficantes lá, tem todo um problema. Certamente o pessoal está fazendo aqui, quem autorizou o Lula, quem convidou o Lula ao Complexo do Alemão, parece que foram associações de moradores lá. Essas associações de moradores certamente pediram licença ao chefe do tráfico para o Lula ir lá. Eu, se fosse o Bolsonaro, mesmo que elas autorizassem, eu não iria no Complexo do Alemão, porque chega a ser uma questão de segurança pública mesmo. Agora, é um erro que eu estou vendo muito bolsonarista falar, tá vendo, Lula é traficante, tá com os ladrões porque foi no Complexo do Alemão e coisa e tal, quando não é isso não, gente. Espera aí, olha só, toma cuidado com isso. As comunidades aqui no Rio de Janeiro, é verdade, muitas são dominadas pelo tráfico, mas lembra, as pessoas, o tráfico é menos de 1% da população da favela. A maior parte das pessoas que moram na favela, na comunidade, no complexo, tem aqui o Complexo do Alemão, é esse, o Complexo da Maré, esse outro aqui, são os maiores complexos aqui do Rio. O Alemão é o maior deles, o da Maré também é grande, mas o que acontece? A maior parte dos moradores, gente, 99,9% das pessoas que moram nessas comunidades, são gente honesta, bicho, gente trabalhadora, tá correndo atrás de fazer sua vida, trabalhando honestamente, coisa e tal. Quem mexe com tráfico ali é uma minoria, então falar que, que o Lula foi no complexo e por isso ele está metido com traficante é um problema isso, tá? Não é isso não. Eu acho até muito preocupante esse tipo de coisa, porque lá no Complexo do Alemão tem muito voto de Bolsonaro ali, tá? Porque muita gente, justamente, é o que eu falo, quem mais preza pela segurança pública, quem mais quer polícia é justamente o mais pobre. O mais rico, meu amigo, roubou seu celular, você compra outro. Roubou seu carro, tem seguro. O rico não está tão preocupado com essa coisa assim, não. O pobre se preocupa, porque o pobre roubou o celular dele, que está pagando em 20 parcelas ainda na Casa Bahia, ainda o carnê do celular ainda. Aí que ele realmente fica chateado com isso, ele quer a polícia indo lá e sentando o cacete nesses ladrões que ficam lá. Então, não tem essa, não tem muito voto lá no complexo para Bolsonaro, tá ao contrário do que o pessoal quer fazer crer. É verdade, encheu bem aqui, mas essa rua aqui é uma rua pequena, tá, gente? Essa rua principal lá do complexo, isso aqui é tudo pequenininho. Encheu porque é pequeno mesmo lugar, né? Tem esquerdista lá também, com certeza. Dá para ver que a própria organização dos moradores fez uma fileira de segurança aqui, tá vendo aqui, ó? Abraçaram os carros para evitar tumulto e coisa e tal, para evitar que o pessoal chegasse muito perto do Lula. Certamente tinha muito agente da Polícia Federal aqui fazendo a segurança, por isso que eu falo, certamente isso foi negociado com os traficantes, certamente isso foi combinado e aceito por eles, mas assim, o Pezão já foi, até o governador do Rio, Cláudio Castro, já fez campanha também no Complexo do Alemão. Não é assim essa coisa toda de você achar que, não, né, entrou lá é porque tem conluio com traficante. A gente sabe que o Lula tem conluio com traficante, mas não é porque ele vestiu o chapéu do complexo, né? CPX é a abreviação que o pessoal usa lá de complexo, Complexo do Alemão, né? E, embora sim, muita gente dos traficantes use esse coisa, isso não é universal para significar que é do Comando Vermelho, tá? Olha só, eu sempre brigo muito com as pessoas falando isso. O pessoal esquerdista adora dizer que, não, a bandeira de Gadsden, ela é coisa de supremacista branco, porque teve um supremacista branco que usou ela, então ela agora é coisa de supremacista branco. Não, não é assim que funciona a coisa. A bandeira de Gadsden significa governo mínimo e libertarianismo e menos opressão estatal. Não importa quem usa ela pode estar usando a bandeira para coisas erradas, mas a bandeira continua com o significado dela. Aqui, da mesma forma, olha só, isso aqui significa que ele está vestindo um boné do Complexo do Alemão, do CPX.
Ah, mas tem bandido que usa isso. Se você vier aqui, ó, ele mostra aqui, ó, que tem os bandidos botaram o CPX, Rua 12. O que está dizendo aqui? Estão dizendo que essa metralhadora aqui certamente são os bandidos na Rua 12 do complexo do Alemão que usam essa metralhadora. Não quer dizer que CPX esteja ligado ao Comando Vermelho. Entendeu a analogia que eu estou fazendo aqui? Da mesma forma que o fato de supremacistas brancos usarem a bandeira de Gadsden não muda o significado da bandeira de Gadsden, o fato de traficantes usarem a sigla CPX não muda o significado dela. Ela continua significando o complexo do Alemão apenas. CV CPX, pois é o Comando Vermelho do complexo do Alemão. Isso quer dizer que CPX agora quer dizer apenas Comando Vermelho? Não. CPX quer dizer apenas complexo. Tem que tomar cuidado. As coisas significam o que elas significam. O fato de alguém usar um símbolo, uma sigla, alguma coisa, não muda o significado dessa sigla. Aqui, ó, outro cara, Betinho CPX, é procurado. Quer dizer que CPX é errado? Não. Certamente isso aqui é Betinho do complexo, né? Até na antiguidade era comum as pessoas darem nome de onde é a cidade que você nasceu, né? Leonardo da Vinci é o Leonardo que nasceu na cidade da Vinci. O Betinho CPX é o bandido lá do complexo, né? Tem outros aqui também. Não aqui, o Xandinho CPX, de novo, é um cara que nasceu lá no complexo. Então tem que tomar cuidado com isso, porque o pessoal está querendo associar CPX ao Comando Vermelho e até os moradores lá do complexo ficam chateados com isso. Por quê? Porque não é isso. CPX que significa apenas Complexo do Alemão. É a sigla de Complexo do Alemão. O Comando Vermelho usa essa sigla? Usa. Quer dizer que seja do Comando Vermelho? Não, não é. É a mesma ideia da bandeira de Gadsden, de outros símbolos que a esquerda adora espinafrar também por aí, né? Enfim, o Lula, nessa visita dele, ele fez uma visita ao Comando Vermelho? Não, ele fez uma visita ao Complexo do Alemão. Agora, isso não quer dizer que não tem alguma ligação aí. Como eu falei, para ele entrar lá no complexo, ele teve que pedir permissão ao Comando Vermelho, você pode ter certeza. O Comando Vermelho daria essa permissão para Bolsonaro só se fosse para botar uma armadilha ali e tentar matar ele. E outra coisa, lembra, Comando Vermelho, o vermelho do Comando Vermelho surgiu exatamente dos socialistas, tá? Lá no presídio da Ilha Grande, que foi um presídio muito grande que havia aqui no estado do Rio até os anos 1980, em 80 que ele foi desmontado, mas durante o período militar, os traficantes de mais alta periculosidade eram mandados para esse presídio, né? Fica em Ilha Grande, uma ilha, então é difícil das pessoas fugirem. E, além disso, também o regime militar mandou muito preso político para lá. Então ficou no mesmo presídio o pessoal que fazia o tráfico de drogas no Rio de Janeiro e o pessoal da esquerda revolucionária brasileira, que tinha feito curso de guerrilha em Cuba, na União Soviética, que tinha aprendido técnicas de guerrilha e tudo mais. Esses dois grupos ficaram lá, e dessa união que surgiu o Comando Vermelho. O Comando Vermelho é justamente a aplicação das teorias socialistas e da guerrilha socialista com o tráfico de drogas. Foi onde surgiu isso aqui no Rio de Janeiro. O CV foi a primeira grande facção criminosa, depois surgiram outras, surgiu o ADA, surgiu o Terceiro Comando, surgiu o PCC lá em São Paulo, mas o Comando Vermelho foi o primeiro, e ele surgiu exatamente disso. O Comando Vermelho é socialista, apoia o Lula. Como, diga-se de passagem, a maior parte dos outros chefões do tráfico aqui no Brasil, pelo motivo óbvio que Lula pegaria mais leve com eles do que Bolsonaro pega na cadeia, né? Outra coisa que tem que lembrar é isso daqui, né? A vitória de Lula vai ter uma retomada das grandes mobilizações do MST, é o que diz o Stedley. Pode esperar que vai ter muita invasão de terra, muita confusão, já está tendo até, inclusive é impressionante isso. O mero fato do Lula estar perto de ganhar, eles já estão iniciando esse tipo de coisa, né? Pode ter certeza, a gente vai passar maus bocados aí na hipótese de uma vitória do Lula. É o que eu digo, ainda acho pouco provável, mas fique esperto, corre atrás de trazer voto para o Bolsonaro, porque a coisa não vai ser bonita se o Lula ganhar não, né? Bom, e tem uma outra coisa que está acontecendo, a gente falou ontem sobre o caso do Paulo Dantas, o governador lá de Alagoas, que foi alvo de uma operação especial, e aí o PT está dizendo que teme uma ação política da Polícia Federal contra o Lula e aliados à véspera do segundo turno. Segundo eles dizem aqui, a operação contra o Paulo Dantas foi claramente política, apoia o Lula e é apoiado pelo Renan Calheiros, mas aquele
negócio, a gente viu isso, que até o Moraes cobrou explicações à PF pela abordagem contra o aliado do Renan lá, coisa e tal. Mas a gente viu isso que, olha, a coisa é feia mesmo, tá? O Paulo Dantas lá em Alagoas teve mesmo coisa muito estranha, o patrimônio dele aumentou 6 vezes em 4 anos, né? 500% de aumento em 4 anos, a coisa realmente é muito estranha ali, tem muito evento, muito indício de que realmente é uma quadrilha que está organizando ali, né? Então, assim, o PT está com medo disso? Pode ser que esteja com medo com razão, pelo motivo simples de que você sabe que quem é aliado do Lula, meu amigo, é a galera da roubalheira mesmo, não tem essa não. É o pessoal da ladroagem mesmo. Pode ser que façam uma ação contra o Lula agora nessa reta final? Pode ser, eu não duvido não. O governador afastado de Alagoas contratou justamente o advogado do Lula para defender ele, viu? Ele é unha e carne mesmo, é tudo juntinho. Tamo junto nessa. E o Zanini, você sabe, realmente a chance de livrar a cara do cara é grande, né? Mas é aquele negócio, vai ser estranha essa eleição aí. E aqui uma última ótima notícia. Paulo Guedes vai continuar como ministro da Economia no segundo mandato do Bolsonaro. Isso já era meio óbvio, todo mundo já achava isso. Mas Bolsonaro colocou agora claramente que sim, que ele sendo reeleito, ele vai trazer de novo o Paulo Guedes para o segundo mandato dele. Excelente notícia isso. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odyssey ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.